Tudo começa quando o Oscar entrega ao Max uma pasta e pede para que ele revise bem todos aqueles documentos, porque será no dia seguinte ao meio-dia a audiência. O Max questiona ele revoltado e muito ansioso se ele já tem tudo pronto para sua defesa, e o Oscar pede para que ele tenha calma, porque eles não serão capazes de tocar nele no Max, e diz que o Cláudio Linhares não vai conseguir provar a inocência dele. Aliás, ele corrige, porque se o Pedro Campos aparecer e declarar que ele agiu só, aí sim eles terão um problema, mas que caso contrário, ele será cúmplice do Linhares. O Max, numa revolta da gota ali, ele pede para que o Oscar coloque toda a equipe para trabalhar e que tenha tudo preparado para vencer o Linhares, porque eles têm que estar preparados, porque eles podem usar qualquer artimanha contra eles. O Oscar então diz para que ele não se preocupe, porque eles vão vencer, e sai. Pessoal, antes de continuar aqui, me responde uma coisa aí nos comentários. Se vocês pudessem pegar a Rosa Helena pelos cabelos e dar-lhe uma pisa, vocês faziam isso com um ramo de ortiga, com um chicote ou com a sandália daquela do tempo do Homem da Caverna? Deixe sua opinião nos comentários, quero ver se vocês pensam igual a mim. Que mulherzinha da gota serena, viu? Em outra cena, a Luciana, que ficará abalada logo depois de saber da gravidez da Clara, ela diz ao Patrício que ama muito ele e sua irmã, a Jana, porque eles foram muito bons para ela, mas que o irmão dele, o Rodrigo, ela não quer saber de mais nada, e ainda diz que se o Rodrigo tomou essa decisão de se casar com a Clara e formar uma família com ela, que Deus vos abençoe, mas que ela, Luciana, não quer saber mais nada dele. Patrício tenta falar e a Luciana pede que, por favor, que o Patrício não fale mais nada do Rodrigo, porque isso machuca muito o coração dela, e que ela não vai conseguir esquecer ele se viver ali escutando o seu nome, porque tudo que ela mais quer é esquecê-lo. Luciana coloca sua cabeça no colo do Patrício, que também está muito chocado com tudo isso, e lentamente ele põe suas mãos na cabeça dela para lhe confortar. Logo depois de toda essa cena aí muito triste, o Patrício, que agora está em uma ligação com o Rodrigo, que pergunta ao Patrício como ele está e como foi tudo. Patrício responde que foi bem, muito bem, e o Rodrigo pergunta como que está a Luciana, se ele viu ela. O Patrício diz que sim, e o Rodrigo pergunta como que ela está, e o Patrício responde que está muito bem e que também viu a dona Madalena, a Paz, o Arete, e elogia a família da Luciana e diz que é uma família maravilhosa e que além disso ainda convidaram eles para um jantar. O Patrício pergunta se pode falar algo para ele, e o Rodrigo diz que sim, e o Patrício começa ainda mais a elogiar a Luciana e sua família, e o Rodrigo, aparentando estar enciumado ali, ele pergunta ao Patrício se ela, a Luciana, perguntou por ele. O Patrício diz que não, que ela não perguntou nada, mas que ele falou sim sobre ele, e o Rodrigo pergunta meio revoltado o que foi que ele disse a Luciana. O Patrício responde que disse a verdade, que ele se casou com a Clara porque ela está esperando um filho dele. O Rodrigo fica desesperado, sem saber o que fazer naquele momento, e depois ele, revoltado, ele diz ao Patrício que ele não deveria ter dito isso a ela, e o Patrício pergunta o porquê não, e fala que ele não pode tapar o sol com um dedo porque isso é impossível, e deixar a Luciana na ilusão, e diz que ela deve sim saber de toda a verdade. O Rodrigo então se convence e diz que sim, que ele tem toda a razão, que ele não pode esconder a realidade por mais amarga que ela seja. Depois o Rodrigo desliga o telefone e no dia seguinte o Patrício, juntamente com a Luciana e o Arete, entregando ali para todos os alunos material escolar, e depois de tudo isso a Luciana se senta ao lado do Patrício e diz que ele é muito bom. O Patrício diz que ele não é bom e que apenas ele está fazendo o que a vida deu a ele e nada mais. A Luciana diz que queria fazer uma pergunta a ele, depois ela diz que deixa pra lá porque isso é besteira. Só que o Patrício diz que não, que agora ela vai ter que dizer tudo a ele. A Luciana diz que está bem e pergunta a ele se alguma vez ele se apaixonou. O Patrício fica um tempo sem saber o que responder, mas ele diz que sim, que se apaixonou como um louco, como jamais pensou que isso poderia acontecer. E só para deixar claro aqui que esse amor que o Patrício está falando aí é justamente por ela, pela Luciana, e ela, a Luciana, diz ao Patrício que o amor é um sentimento mais lindo que existe. O Patrício diz que sim, mas quando não se guarda e que pode dizer. A Luciana então pergunta se ele nunca disse isso a ela.
A Luciana faz essa pergunta a ele porque ela nem imagina que o grande amor da vida do Patrício é ela, a Luciana. O Patrício então responde que não, que nunca disse isso a ela, e a Luciana pergunta o porquê. O Patrício, se lamentando ali, ele diz que essa mulher que ele é loucamente apaixonado é uma mulher proibida para ele e que as condições de vida dele também lhe faz ser uma pessoa incompleta, incapaz de defendê-la e de proteger de fato como ela merece e necessita. Luciana pega em suas mãos e diz que ele não é um homem incompleto e que por conta de uma deficiência física isso não significa que ele seja incompleto e que na verdade é tudo o contrário, porque ele é muito mais completo do que outros, e pergunta se ele sabe o porquê e diz que é porque ele tem a capacidade de fazer o que for preciso pelos demais e que isso é o mais importante, saber ajudar os outros. O Patrício se emocionando ali, quando ele ia falar alguma coisa para Luciana, as crianças todas chegam ali e agradecem ao Patrício por tudo que ele fez, mas o Patrício nesse momento ali, os pensamentos dele estão focados nela, na Luciana. Em outra cena, o Max, que está no escritório do Rodrigo, ele diz que é muito bom que as coisas estão caminhando. Depois ele pergunta ao Rodrigo se ele não quer dar uma saída para tomar uma lapada de cana, apenas uma, porque ele vai precisar antes que ele vá para casa encarar a mãe dele. O Rodrigo diz que ficaria muito feliz em acompanhar ele, mas que infelizmente ele não pode porque deixou a Clara lá, a Julieta e tal, não sei o que lá, e o Max diz que parece que ele não começou esse casamento com o pé direito não, né? O Rodrigo responde que não e que são apenas 2 dias de casado e que já está lhe parecendo uma eternidade. Já o Max olha para ele com a pena da gota, como quem diz: meu filho, você tomou na tarraqueta, viu? Cena mais à frente, a Clara, que está revoltada com a Julieta, que deixou o apartamento ali parecendo um chiqueiro de porco, e ela limpando ali, ela repreende a mãe, dizendo que tudo bem, que ela pode fazer as festas dela, mas que ela não pode deixar o apartamento daquele jeito ali, ainda mais com o dinheiro que ela tem. Julieta coloca a culpa na empregada por não ter aparecido para fazer essa limpeza ali e diz que de maneira alguma ela vai limpar isso ali, porque ela não limpava nem quando ela era pobre, e pede que da próxima vez, quando ela vir ali, basta ela avisar. E as duas ficam ali o tempo todo discutindo, e depois a Julieta pede para que ela se sente, que ela quer lhe contar algo. E quando a Clara se senta, a Julieta diz que foi às compras com a Roselena e alerta a Clara que quando esse bebê nascer, ela vai ter que ir para academia para perder peso e que ela nem invente de amamentar. Clara repreende ela e diz que quando essa criança nascer, quem vai cuidar é a enfermeira ou a babá, e a Julieta diz que está de acordo com ela. Depois ela pergunta sobre o Rodrigo, como ela se saiu com ele. A Clara diz um monte de coisa ali e fala que simplesmente depois o Rodrigo deixou ela ali e foi para a empresa resolver uma questão de um trailer que não havia chegado. Julieta diz que ouviu algo sobre isso, que seria alguma ajuda para o povo da Luciana, e a Clara pergunta como que ela sabe disso. Julieta responde que ela escutou porque estava com a Roselena quando o Patrício contou a ela sobre isso e que também ele iria aproveitar para ir resolver isso e ver a Luciana. Uma vez eu tinha perguntado aqui qual seria o melhor final para a Luciana e quero refazer essa pergunta porque algumas pessoas responderam e eu fiquei meio confuso aqui e queria saber de você agora. Nesse auge que está a novela, eu queria saber de você qual seria o melhor final para a Luciana. Seria ela terminar com o Rodrigo ou de fato seria melhor ela terminar com o Patrício? Se a gente pudesse mudar tudo isso, qual seria a sua opinião? Deixe sua opinião nos comentários. Depois, mais à frente, os dois agora conversando em outro local, o Patrício diz a Luciana que virá ali mais vezes para ficar por dentro de tudo sobre a fundação e que assim será muito bom para ele, porque ele vai aproveitar e desfrutar dessa paz que existe ali naquele local, desse ar que lhe faz muito bem, e diz que inclusive vai perguntar ao seu terapeuta se ele pode seguir com a sua hidroterapia na piscina do hotel e pergunta a ela, a Luciana, se ela ajudaria a ele a seguir com sua reabilitação. A Luciana diz que é claro que sim e o Patrício fica muito feliz e agradece. Já o Arete é quem vai entregar todo o jogo e ele está ali de lado fazendo um chocalhinho para o bebê da Luciana, e vale lembrar aqui a vocês que o Patrício ainda não sabe de nada dessa gravidez, beleza? O Patrício então chama ele e o Arete diz que está ali e o Patrício pergunta o que ele está fazendo, então ele diz que está fazendo um chocalhinho para o bebê e a Luciana
Luciana de imediato arregala logo os olhos dela ali e o Patrício pergunta a bebê: que bebê você está falando? O Arite então entrega tudo e diz que é o bebê da Luciana. O Patrício fica chocado com isso e pergunta o quê? E a Luciana então não esconde mais e nem tem como ela esconder isso. Então ela se vira para o Patrício e diz que sim, que é verdade, que ela está esperando um filho do irmão dele. O Patrício continua chocado e pergunta como assim, o que ela está dizendo, e a Luciana diz que sim, que está falando, que está esperando um filho do Rodrigo. O Patrício então pergunta quando foi que ela soube disso, e a Luciana diz que há alguns dias, e o Patrício pergunta se ela vai dizer isso ao Rodrigo. A Luciana diz que sim, que iria dizer isso a ele, mas que agora não, porque ele mesmo já tomou a decisão dele de formar uma família com a Clara, então que ele seja muito feliz, porque ela estará ali e que vai fazer o que for preciso para deixar o filho dela muito feliz. Luciana então se aproxima do Patrício e diz que sabe o que é melhor e que ele não vai gostar do que ela vai pedir a ele, mas que por favor que ele não conte nada para o Rodrigo. Agora, na casa da Roselena, que está mexendo um chá ali, porém ela fica o tempo todo batendo naquela xícara ali, meio como se estivesse no mundo da lua. E o Max se incomoda com esse barulho. A Roselena percebe, olha para ele e pergunta notícias sobre o Patrício. Ele responde que não tem, mas que mais tarde o Rodrigo vai falar com ele e que finalmente chegou o transporte com as ajudas. Roselena diz que não importa para ela, que o filho dela está querendo fazer caridade, e ela pergunta ao Max se ele não já se deu de conta que ela poderá contar ao Patrício que é filha do Cláudio Linhares e que também dizer tudo que ela está grávida do Rodrigo. O Max, sem paciência nenhuma ali, ele solta o grito e diz que não, se levanta e diz que não vai mais escutar ela e que já está farto de tudo isso. A Roselena se levanta também atrás dele e pergunta se ele está farto dela, e o Max diz que ela não pergunte uma coisa que ela não vai querer saber da resposta. Roselena diz ao Max que ele deveria agradecer a ela de joelhos por tudo que ela fez e diz que o Rodrigo agora sim acabou se casando com a Clara e começa a xingar a Luciana ali, e o Max repreende ela que a Luciana não é nada do que ela está falando e melhor do que ninguém ela sabe disso, e que se ela tem medo que a Luciana diga alguma coisa ao Patrício, ele fala que não, que a Luciana não vai dizer nada disso. E de fato, né pessoal, a Luciana realmente não vai dizer, só que na inocência de criança, quem vai contar tudo é o Arite. E o Max continua a defender a Luciana e diz que ela não vai dizer nada porque ela já demonstrou a sua descrição, sua bondade, e que se fosse outra no lugar dela, já teria feito o pior escândalo da sua vida. Roselena, revoltada, ela diz que é claro que agora ele vai querer defender ela, a Luciana, mas para ela isso não lhe é estranho porque ela é filha da Aurora e que ele tem que rasgar elogios porque ela é filha de sua amante, e por ser filha dela, ela tem que receber toda a sua admiração, e pergunta se isso não é verdade. O Max não responde às perguntas dela, apenas ele pede licença e sai, deixando a Roselena totalmente revoltada. O Rodrigo chega em casa agora com a sacola de compra ali e a Clara atrás dele com a moléstia dizendo um monte de coisa a ele, questionando ele o tempo todo ali, que ele deixou ela esperando e que ele demorou muito tempo para ir buscar ela. O Rodrigo, já impaciente ali, ele responde a ela que ele tem muito trabalho e muitas coisas para fazer na empresa, e ainda fala que quando eles se casaram eles haviam concordado que a vida profissional deles não ia mudar em nada. Clara responde que sim, mas diz a ele que isso foi antes deles se casar e que agora que eles se casaram tudo mudou. O Rodrigo diz a ela que não, que ela está errada e que ela sabe muito bem que esse casamento deles dois é apenas um acordo legal para que assim eles possam dar um futuro estável para o bebê, e que ela sabe perfeitamente que entre eles dois não há espaço para nada, mas que eles iriam ter uma convivência civilizada e que eles combinaram e que ela concordou com isso. Clara responde que sim, mas que isso foi antes que eles se casassem, mas que agora eles são casados, e insiste que ele dê a ela a sua posição como tal que ela é. O Rodrigo, fumegando ali, ele diz que isso é um absurdo, que ela venha lhe pedir uma coisa que ela sabe muito bem que é impossível que ele venha lhe dar.